Você está feliz de estar aqui essa noite? Quem está feliz aqui? Glória a Deus. Eu estou muito feliz de estar aqui e estou muito feliz de ver cada mulher aqui. Você pode olhar para essa mulher linda e dizer: eu estou muito feliz que você está aqui. Glória a Deus. O Senhor é bom. Nós poderíamos estar em qualquer reunião, mas o Senhor preparou essa noite para que eu e você estivéssemos aqui. Fala de novo para sua amiga: Deus preparou esse momento para mim e para você. Glória a Deus. Às vezes a gente perde tantas oportunidades, mas a oportunidade que a gente tiver de ouvir a voz de Deus, de ser ministrado, nós não podemos perder essas oportunidades, porque o propósito de Deus sempre é nos ensinar. Amém, mulheres? O propósito de Deus sempre é nos moldar um pouco mais. Como a pastora Aline declarou aqui, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aquilo que parece impossível aos seus olhos, aos nossos olhos, nada é impossível para Deus, nada. Ele é um Deus que nos criou e que nos formou, e é um Deus que cuida de nós. Amém? Eu estava em casa e sempre que um ano está se findando, a gente começa a fazer um balanço, não é verdade? De como foi o ano, aquilo que foi bom, aquilo que não foi, aquilo que a gente precisa melhorar. E eu preparando, o Senhor, Ele me deu uma palavra, me entregou uma palavra muito preciosa, que eu vou estar compartilhando com vocês. E eu comecei a fazer um balanço de quantas confraternizações nós já tivemos aqui. Quantos testemunhos para contar. Quem já participou de algumas confraternizações aqui de mulheres? Levanta a mão bem alto. Quem tem testemunho para contar, levanta a mão. Oh, glória! Eu fico tão feliz, porque, queridas, quando nós nos reunimos no nome do Senhor, quando nós nos reunimos no nome do Senhor, algo acontece. Amém? Algo acontece. E numa reunião como essa aqui hoje, eu creio que algo vai acontecer. Algo, na verdade, já está acontecendo aqui no nosso meio. A Bíblia fala que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. Você ama o Senhor? Aleluia! O Senhor, Ele está preparando algo muito especial para mim e para você. Amém? E essa noite é uma noite não somente de nos alimentarmos da palavra, de termos comunhão umas com as outras, mas também uma noite de profetizar. Amém? O Senhor falou isso comigo: filha, essa noite é noite de profetizar. Profetizar sobre o ano de 2018. Aquilo que nós ainda não conseguimos vencer, nós vamos conseguir na graça de Deus. Amém? Esse é o propósito. A gente está numa caminhada. E durante a caminhada, a gente vai sendo moldado pelo Espírito Santo de Deus. A gente vai sendo moldado, é transformado de glória em glória. Se nada está acontecendo, é obrigado parar e dizer: Senhor, se nada está acontecendo, fala comigo, porque eu quero ser uma mulher moldada por Ti. Tem horas, queridas, que nós precisamos parar para ouvir Deus, parar para dizer: Senhor, eu não quero ser uma mulher incrédula, eu não quero caminhar sem temor, mas eu quero caminhar na dependência do Senhor. Se nada está acontecendo, Senhor, eu preciso parar. Eu preciso parar e eu quero Te ouvir. E esse parar aqui não é deixar de se congregar, não é deixar de fazer nada, mas é parar para ouvir o Senhor. E Deus usa os seus profetas, amém? Você crê nisso? Deus usa os seus profetas, e tudo que nós precisamos é ter sensibilidade para ouvir Deus. Deus, Ele usou até uma jumenta para falar com Balaão.
Deus, Ele usa pessoas, e tudo que a gente precisa é ter sensibilidade. Eu contei outro dia aqui para algumas discípulas que teve um dia que eu estava tão triste. Sabe aquele dia mau? Todo mundo passa pelo dia mau. Mas a diferença, quando nós passamos pelo dia mau, da mulher que depende de Deus, é porque ela pode até passar pelo vale, mas ela nunca deixa de acreditar. Ela nunca deixa de confiar. E eu lembro que nesse dia eu estava triste. Eu estava numa clínica, e eu lembro que chegou um irmão daqui da igreja. Eu confesso, amadas, que eu nunca tinha visto esse irmão aqui na igreja. Mas ele viu e conhecia a gente. Pastor, pastora, que alegria ver vocês aqui. Pastora, ontem na minha célula foi poderoso. Tu acredita, pastor, pastora, que a palavra foi lá em Salmos 32. O Senhor, sabe que o Senhor fala lá nessa palavra? Que nunca vai faltar o conselho, que Ele vai direcionar cada um de nós. Aleluia, glória a Deus. Eu fui mesmo, irmão, Deus falou com você, foi. Glória a Deus, já estou indo embora. Tchau, pastor, tchau, pastora. Eu olhei para o meu marido olhou para mim e ele disse assim: amor, Deus falou comigo. Eu falei: comigo também. Você entende quando você tem sensibilidade para ouvir? Às vezes Deus está usando alguém para falar. E a gente tem que ter sensibilidade para ouvir, porque muitas vezes a nossa tendência é ficar murmurando. E quando a gente fala demais, a gente perde muitas vezes a oportunidade de ouvir. Às vezes Deus usa quem a gente menos imagina. Porque Deus é Deus. Se Ele fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Mas se fechar, Ele continua sendo Deus. Você pode dizer aleluia? Glória a Deus. Aleluia. E o tema dessa confraternização é: não tenha medo, tenha fé. Vira para a irmã do seu lado e diga assim: não tenha medo, tenha fé. Oh, glória! Eu quero que você ouça a palavra de Deus. A gente está com esse ambiente assim especial, fica um pouco difícil para você ler, mas eu quero compartilhar com você. Eu quero apenas que você vá ruminando essa palavra, amém? Se você quiser ir anotando no seu celular, para depois você meditar em casa. Mas essa passagem da Bíblia, ela é muito conhecida. Ela está aqui em 1 Reis, no capítulo 17. Conta a história de uma mulher, uma viúva. A palavra de Deus diz assim, em 1 Reis 17, a partir do versículo 10. E Elias foi para Sarepta. Quando chegou às portas da cidade, viu uma viúva apanhando gravetos. Ela o chamou e disse: peço que me traga um copo de água. Enquanto ela ia buscar água, ele chamou a mulher e disse: traga-me também um pedaço de pão. Ela, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, seu Deus, não tenho nenhum pedaço de pão em casa. Tenho somente um punhado de farinha que sobrou num jarro e um pouco de azeite na botija. Eu estava recolhendo alguns gravetos para levar para casa e preparar uma última refeição. E depois de comermos, meu filho e eu vamos esperar a morte. Mas, repita comigo, mas Elias disse a ela: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno pão para mim e traga para mim, e depois faça algo para você e seu filho. Porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha no jarro não se acabará e o azeite da botija não faltará, até o dia em que o Senhor enviar chuva sobre a terra. Aleluia. Queridas, nós vivemos num mundo em que nos deixa tão atemorizadas.
Você olha para a realidade do mundo atual, é tudo tão assustador, você fica assustado. Você olha para a bolsa de valores, você se assusta. Você olha para a economia, você se assusta. Você olha para o governo, você se assusta. Você olha para a segurança, você se assusta. Mas quando a Bíblia fala que nós precisamos olhar para Ele, a diferença não é a forma como o mundo está hoje, mas a forma como nós olhamos para o mundo hoje, para a nossa realidade hoje. Como nós temos olhado? Eu disse uma frase numa das ministrações aqui na igreja que eu li, que ele dizia assim: quando você olha para o mundo, você fica oprimido. Quando você olha para você mesmo, isso fala da pessoa humana, você fica deprimido. Mas quando você olha para Jesus, você encontra descanso. Muitas vezes nós olhamos para as circunstâncias, nós olhamos para o pouco que está na nossa mão. Mas fé, quando a Bíblia fala fé, é a convicção de fatos que você não vê. O justo ele viverá pela fé. E se retroceder, a minha alma não terá prazer nele. O justo, ele vive pela fé. Essa mulher, ela só tinha um punhado de farinha. Ela estava ali cheia de medo. Eu vou fazer essa comida para mim e para o meu filho e depois eu vou morrer. Não tem mais jeito para mim. Ela olhou para o profeta: não tem mais jeito. Eu só tenho isso e só dá para esse momento. Quantas de nós muitas vezes olhamos somente para o pouco que a gente tem? Talvez você olhe para você mesma e diga: eu tenho tão pouco. Falta tanto para eu romper, falta tanto para algo acontecer na minha vida. Mas eu quero que você olhe para esse pouco que você tem. Talvez você pense: mas a minha fé é tão pequena. O próprio Jesus disse: olha, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para esse monte, para ele se transportar para o outro lado. Pode ser pequena a tua fé. Pode ser pequeno aquilo que você tenha nas suas mãos, mas tudo que você precisa é crer. Foi isso que o profeta olhou para a mulher e disse assim: mulher, não tenha medo. Quantas vezes, queridas, nós sentimos medo? E é natural nesse corpo mortal que nós vivemos, nós sentirmos medo. Quantos medos? Mas há uma diferença da mulher que depende de Deus. Porque ela pode até sentir medo, mas ela enfrenta o medo. Ela diz: Senhor, eu estou com medo, mas eu vou enfrentar, porque eu sei que maior é aquele que habita em mim. Eu vou, porque o teu poder, Senhor, se aperfeiçoa na minha fraqueza, porque quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte. É dependência total de Deus. Querida, eu não sei como você está vivendo. Talvez você esteja vivendo num tempo de escassez. Talvez você esteja passando por momentos de lutas interiores. Mas eu quero dizer para você, é dependência total de Deus. Não é ficar no muro não, mas é se lançar. É se lançar em fé e dizer: Senhor, eu creio. Está difícil, mas eu não dependo daquilo que o mundo diz. Eu não dependo do que a economia diz. Eu dependo de Deus. Eu não dependo daquilo como as pessoas me veem, mas eu dependo da forma como o Senhor me vê. Como o Senhor me vê. A Bíblia fala, e eu amo esse texto da palavra de Deus. A Bíblia fala lá em Provérbios 31, que a mulher virtuosa, ela se veste de força e dignidade, e ela sorri diante do futuro. Como que você pode sorrir? Eu vou olhar para 2018 e eu vou sorrir. Você pode olhar para aquele banner lá, 2018, o ano da graça. Eu quero que você sorria nesse momento para aquele banner. Levanta as suas mãos agora, lá para aquele banner. Gente, é algo profético. Começa a olhar pela fé, o ano de 2018.
Aleluia. Eu quero que você feche os seus olhos agora. E eu quero que você comece a profetizar. Diga: Senhor, eu profetizo sobre o ano de 2018. Eu profetizo graça abundante sobre a minha vida. Eu profetizo sabedoria. Eu profetizo visão de águia. Eu profetizo, Senhor Jesus, uma vida ousada. Eu profetizo filhos santos. Eu profetizo uma vida profunda na tua presença. Eu profetizo, Senhor, o ano de 2018, dependendo totalmente do Senhor, todos os dias do ano de 2018 e todos os dias da minha vida. Você pode dizer glória a Deus? Aleluia! Aleluia! Sabe, queridas, quando eu quero que um versículo seja vivo na minha vida, eu começo a declarar ele todo dia. A mulher virtuosa, Provérbios 31, 25, ela se veste de força. Talvez você não se sinta tão forte, mas você começa a declarar: se veste de força. E ela se veste de dignidade. E eu vou sorrir diante do futuro, Senhor. Essa mulher, ela está aí como exemplo. E eu quero ser essa mulher que o Senhor idealizou. Não foi só para essa mulher. Não foi só para a irmã fulana, não foi só para a pastora ciclana, é para todas. Você só precisa crer e dizer: Senhor, eu quero ser essa mulher, eu quero. E eu serei uma mulher abençoada. Eu quero ser uma mulher que edifica a minha casa. Eu quero ser uma mulher, Senhor, que começa a declarar e profetizar sobre o meu futuro. Muitas pessoas, elas olham para mim e dizem assim: pastor, eu te acho tão... Você parece ser uma mulher tão frágil. Mas convivendo com você, você não é tão frágil assim. Esses dias eu fui no médico e eu fui fazer um check-up de rotina. E a minha resistência estava muito baixa. E a médica estava muito preocupada. Ela disse: olha, nós precisamos investigar isso, porque é muito perigoso. Você está com a resistência muito baixa. E eu fiz uma bateria de exames. E quando eu retornei da infectologista, ela estava com receio de eu estar com alguma doença infecciosa. E eu fiz muitos exames. Ela chegou para mim e disse assim: você teve uma tuberculose e uma pneumonia, não foi? Irmãs, eu olhei para ela assustada. Eu falei: não, eu não estou sabendo disso. Como assim? Ela falou: eu estou aqui com um raio-x do seu pulmão. Passou por aqui uma tuberculose e uma pneumonia. Eu falei: meu Deus, doutora, passou e foi, que você nem viu? Dê glória a Deus mesmo. Aleluia. Queridas, tuberculose é uma doença contagiosa. E eu falei: doutora, ela disse assim: olha, eu estava com receio de que você tivesse a imunidade baixa, mas eu quero dizer para você que você é uma mulher forte. Eu disse para ela: forte é aquele que habita dentro de mim. Queridas, quando nós dependemos de Deus, a enfermidade, ela pode até vir, mas ela vai embora. Nós precisamos depender de Deus o tempo todo, porque Deus cuida de mim e de você. Você pode dizer isso: Deus cuida de mim. Ele cuida de mim e de você. Ele nos dá livramentos que nós nem podemos imaginar, porque Ele é um Deus que cuida de nós. Ele não ama mais a umas do que a outras, não. Ele amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele morreu por cada uma de nós, queridas, para que ainda nessa terra nós tenhamos vida abundante. Tem muita gente que fica só pensando na eternidade. Vai ser poderoso, queridas, mas é nessa terra que o Senhor, Ele já quer que nós venhamos a desfrutar de milagres. É milagre na nossa casa, é milagre na nossa saúde, é milagre na nossa área financeira, é milagre na vida dos nossos filhos, é milagre o tempo todo. É dizer: Senhor, eu creio. Nós não temos que viver mediante aquilo que as pessoas dizem.
Porque é assim que muitas pessoas me veem, uma mulher frágil. Mas quando eu estou na presença de Deus, sabe o que Ele diz para mim? Você é forte. Você é forte. Eu lembro de um testemunho. Eu estava arrumando a mala do meu esposo. Eu também já contei esse testemunho aqui. Eu estava arrumando a mala do meu esposo e o Espírito Santo falou para mim: filha, você lembra daquele dia? E quando o Espírito Santo fala, ele não precisa nem dizer qual é o dia, você já sabe o que ele está falando. Eu disse: Senhor, eu lembro. Ele me fez lembrar de quando eu tinha 6 anos. Eu lembro que eu me queimei. E eu não contei para ninguém, eu não contei para minha mãe, eu não contei para o meu pai. E eu lembro que eu não queria deixar a minha mãe zangada por eu ter me queimado. E eu lembro que a queimadura foi grande. A senhora lembra, mãe? Foi grande a queimadura. Minha mãe olhou no outro dia e disse: minha filha, o que foi isso? Porque eu brincando estourou e ficou aquela ferida horrível na minha perna. Eu só tinha 6 anos. E o Espírito Santo falou para mim: filha, você lembra daquele dia? Eu botei o ferro de um lado, eu sabia que ele queria falar comigo. Eu disse: eu lembro, Senhor. Ele falou: você lembra que você não chorou? Doeu muito, criança tem a pele fina. Eu falei: eu lembro, Senhor. Você lembra que você não chorou? Pois ali eu já estava preparando você para suportar grandes pressões. Você só tinha 6 anos, você não sabia do seu futuro, mas ali eu já estava moldando você para enfrentar grandes pressões. Eu chorei tanto, eu falei: Deus, naquele dia o Senhor já estava me preparando. Já. Queridas, a Bíblia fala que no ventre da nossa mãe Ele já nos contemplava. Antes dos nossos dias serem escritos, Ele já havia sonhado comigo e com você. Ele nos criou, Ele nos formou. A Bíblia fala que antes que uma palavra saia da nossa boca, Ele já sabe o que a gente vai dizer. É um Deus que cuida de nós e que nos conhece. Não pense: será que Deus está vendo? Deus tudo vê. Tudo vê. Tudo está registrado, tudo. Por isso que nós precisamos buscar ter esse coração de fé e dizer: Senhor, eu confio em Ti. Mesmo nos dias maus, Senhor, eu confio em Ti. Porque os dias maus, eles são necessários para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Uma das coisas que o inimigo tenta o tempo todo é ficar lançando as setas, nos levando para um lugar sombrio, achando que nós estamos sozinhas, que ninguém está vendo. Mas eu estou aqui essa noite, assim como Deus usou o profeta Elias na vida daquela viúva, eu estou aqui essa noite para profetizar sobre a tua vida, que Deus tudo vê, Ele te conhece. Você não é uma pessoa que veio a essa terra por acaso, você veio a essa terra com um propósito. E tudo que você viveu até hoje é porque o Espírito Santo de Deus, Ele está te moldando. Ele está te preparando para que você venha suportar. Para que você venha suportar e combater o bom combate. Completar a carreira e guardar a fé. É até o fim. É até o fim. É até o fim. É crer até o fim. É olhar para o futuro e dizer: Senhor, eu creio. A Bíblia fala em Abacuque 2:4. Que os homens perversos, eles confiam em si mesmos. Seus desejos não são bons e acabam fracassando. O justo, porém, confia em mim, no Senhor. Confia em mim e viverá. Não é confiar nas nossas emoções. O pastor Marcelo esteve ministrando aqui, ele falou algo tão poderoso. Quantos cristãos que estão vivendo uma vida dirigida pela alma, cristãos almáticos. Mas nós precisamos sermos cristãos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Como eu disse, é dependência total dele. É dizer: Espírito Santo, a minha vontade é essa, mas eu mortifico a minha vontade, porque eu quero viver a tua vontade.
Eu não quero ser controlada por mim mesmo, porque a minha vontade muitas vezes é murmurar, é reclamar. Não, Senhor, eu mortifico a minha carne. Tem um texto que eu amo muito os textos da palavra de Deus, mas hoje a gente está no plano de leitura bíblica e a gente já está terminando a Bíblia. A gente está no livro de 1 Coríntios e hoje eu estava lendo 1 Coríntios 9, versículo 27. Paulo diz assim: olha, eu esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado a muitos, eu mesmo não venha ser reprovado. Paulo diz: olha, eu faço desse corpo aqui escravo. Não é a minha vontade, não. Eu esmurro esse corpo. Olha, tu fica aí, se submeta. É a vontade de Deus, não a sua. Porque, querida, se a gente for fazer a nossa vontade, a gente faz muita besteira. Quantas mulheres tolas que ficam murmurando, que ficam reclamando. A Bíblia fala que uma mulher rixosa, ela é como uma goteira. Você já viu uma goteira? Pim, pim, pim. Chega uma hora que você, ai meu Deus. A Bíblia ainda fala que é melhor um homem morar num telhado do que conviver. Já pensou a pessoa morar em cima de um telhado, gente? Vocês conseguem imaginar? Eu só vejo gato em cima de um telhado. Já pensou um homem desejar morar em cima do telhado do que conviver com mulher rixosa? É porque deve ser terrível demais. Mas a Bíblia fala em Provérbios 14:1 que a mulher sábia, ela edifica a sua casa. Ela edifica a sua casa. Dê glória a Deus. Levanta as mãos e diga assim: eu sou essa mulher. Aleluia. Aleluia. É uma mulher que edifica e que não destrói. Ela tem sensibilidade. Ela ouve o Espírito Santo. Ela declara lá, Salmo 141, versículo 3, Senhor, coloca um vigia na minha boca, para que eu não fale demais. Gente, quantas vezes eu declarei esse versículo, eu disse, Senhor, coloca um vigia na minha boca. Sabe aquele momento que você pensa assim, eu perdi a oportunidade de ficar calada. Espírito Santo, coloca um vigia na minha boca. Porque, queridas, há tempo para tudo, a Bíblia fala. Há tempo de calar, há tempo de abraçar, há tempo de deixar de abraçar. Há tempo para tudo. E o Espírito Santo, Ele fala conosco quando nós estamos sensíveis à voz dEle. Ele fala, agora não, agora sim. Esses dias eu estava fazendo um curso de noivos, um casal que vai casar agora, lá em casa, e a gente começa a relembrar algumas lutas que a gente vai vencendo no decorrer dos anos, né? E eu estava falando para a noiva, eu disse assim, gente, eu tinha dificuldade quando eu queria conversar e meu marido dizia, espera. Eu ficava, mas eu quero conversar agora. E eu ficava, e ele dizia assim, espera, porque eu não quero magoar você. Se eu falar agora, eu vou falar coisas que eu não queria falar. Sabe aquela mulher tola que fica, mas eu quero falar agora. É agora. Né? Fica desesperada. Vira para a vizinha do seu lado e diga assim, há tempo para tudo. Ouça a voz de Deus. E sabe uma das formas de nós ouvirmos a Deus? É lendo a palavra. É mastigando essa palavra. E a Bíblia fala que é lendo essa palavra de dia e de noite. É todo dia, é mastigando. Se tem um versículo que você lê e fala, uau, esse versículo é impossível de eu viver. É aí que você vai anotar esse versículo. E você vai dizer, eu creio que eu vou viver. Eu lembro de uma amiga minha, pastora, que ela dizia assim, meu Deus, eu olho para esse texto de Provérbios 31 e fala que os filhos elogiam essa mulher, que o marido olha para ela e diz, muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. Uau! Eu olho isso, eu não tenho vivido isso na minha casa. Ela falava para mim, né? Eu não tenho vivido isso na minha casa. Eu preciso orar mais. Eu preciso orar mais, porque eu quero. A Bíblia não fala que a mulher é virtuosa? Os filhos a elogiam. O marido também. Eu quero. Se eu não estou vivendo isso na minha vida, eu quero viver.
Se existem versículos que você lê e você pensa, é impossível para mim, é aí que você começa a declarar. Tem um texto em Tiago 1 que diz assim: sejam prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando eu estava nessa fase, que eu falei para vocês que eu tinha dificuldade, quando meu marido dizia assim, agora não, espera. Eu disse, mas eu quero conversar agora. E eu ficava naquela guerra dentro de mim. E eu comecei a declarar esse versículo de Tiago 1. Seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E eu comecei, queridas, eu botei na minha geladeira. E eu declarava esse versículo, era todo dia. Todo dia que eu abria a geladeira, o versículo estava lá. Eu quero desafiar você a fazer isso. Se tem um versículo da Bíblia que você fala, meu Deus, é impossível para mim. Mas entenda que nada é impossível para Deus, nada. A palavra de Deus, ela não volta vazia, ela não volta. Ela começa a fazer algo dentro de nós. Viu a parábola do semeador? Ele saiu para semear. E é orar e dizer, Senhor, que essa palavra ela caia num terreno fértil, ela produza frutos a 30, a 60, a 100 por um. Porque eu quero ser uma mulher segundo o teu coração. Amém? Seja guiado pelo Espírito. Esteja sensível à voz de Deus. Tenha fé, creia. A Bíblia fala em Romanos 8,15, pois vocês não receberam o Espírito que os torne escravos medrosos. Não foi esse Espírito que vocês receberam, mas receberam o Espírito que os adota como verdadeiros filhos. O Espírito Santo de Deus é aquele que nos dá a ousadia que nós precisamos. E muitas vezes, queridas, nós precisamos primeiro guerrear no secreto. É dizer, Senhor, eu preciso. Outra arma poderosa que poucas pessoas têm utilizado é ter uma vida de oração. Como é que eu ouço a Deus? Gaste mais tempo com Ele. Vá para o quarto. Talvez você não saiba nem o que dizer. A Bíblia fala em Romanos 8:26 que nós não sabemos orar como convém. Mas o Espírito, diga assim, mas o Espírito Santo, Ele intercede por mim. Ele intercede. E Ele começa a ministrar nas nossas vidas. E ali no secreto nós vamos sendo moldadas. Aí você começa a entender que quando o marido fala espera, você diz tudo bem, eu vou esperar, com alegria. E aí o marido começa a dizer, epa, algo está acontecendo aqui. Talvez o seu marido é um homem que ainda não veio para Jesus, mas a Bíblia fala em 1 Pedro, que essa mulher que teme ao Senhor, ela ganha o seu marido só no proceder. Não precisa de palavras. Não precisa ficar dizendo, olha, eu sou a mulher de Deus, viu? Não mexe com a mulher de Deus. Você não precisa dizer isso, não. Porque o seu marido vai ver que você é uma mulher de Deus. Você que é solteira aqui, seus pais vão ver que você é uma mulher de Deus. Os seus familiares vão ver, essa mulher é uma mulher diferente.